Boa tarde, gente amada. Bom dia, gente amada. Boa noite, gente amada. Não sei em que momento vocês estão assistindo a esse vídeo. Tudo bem com vocês? Que bom, espero que sim. Então, esse é o vídeo que nós vamos fazer a correção da atividade proposta no dia 5 de março, sexta-feira, quando nós conversamos sobre os contos maravilhosos, né? Vocês lembram que nós tivemos o nosso encontro no Meet. Para quem não estava naquela aula, não se preocupe. Essa atividade pode ser enviada para você pelo grupo de WhatsApp do sexto ano ou pelo seu e-mail pessoal, assim que você enviar o e-mail para mim. Então, no grupo de WhatsApp, quem não recebeu a atividade pode colocar lá o e-mail que Procarim envia para você esta atividade que nós vamos corrigir hoje. Sempre vai ser assim, lembrem disso. Uma aula, vocês assistem a aula da TV, a gente corrige a atividade, a gente esclarece a atividade da TV, a gente faz a aula no Meet, Procarim grava o vídeo, disponibiliza no canal e assim vocês têm condições de ir acompanhando todo o conteúdo do sexto ano que está sendo dado nesse período de pandemia, tá bom? Então, nós estávamos falando sobre os contos maravilhosos e eu pedi para que vocês assistissem a um link no YouTube que está postado aqui. Deem uma olhadinha na atividade. Quem recebeu a atividade recebeu também o link. Logo no início, abaixo do cabeçalho, está escrito assim: para responder a essa atividade, você precisa assistir ao conto que está no link abaixo. Eu vou deixar também depois o link na descrição do canal e desse vídeo no canal, e aí vocês podem assistir caso não tenham acesso à atividade. O link é de uma animação de um conto maravilhoso chamado O Sapateiro e os Elfos, né? Está lá no YouTube disponibilizado para vocês. E nessa animação, nós temos a história de um sapateiro que tinha dificuldades com relação à sua profissão, porque não tinha dinheiro suficiente para comprar um grande número de couros e fazer os sapatos. Ao mesmo tempo, lá no meio da floresta, no reino dos elfos, um grupo de elfos recebeu a missão de ajudar um humano para que eles pudessem receber a honraria de serem elfos de bom coração. Até então eles eram só elfos. Para se tornarem elfos de bom coração, eles precisavam ajudar alguém. E eles, então, sabendo, conhecendo, intuindo a dificuldade do sapateiro, resolveram ajudá-lo. E aí a primeira pergunta que eu coloco para vocês na atividade é justamente sobre isso, sobre a estrutura desse conto maravilhoso, que pode ser dividido em três partes, como toda a narrativa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução deste conto, nós temos a apresentação dos personagens, nós temos a apresentação do problema do personagem principal, nós temos o que acontece, onde acontece a história. Nós somos situados de que essa história está acontecendo em um tempo fictício, de imaginação, né? E por isso ele é um conto maravilhoso. Então, isso tudo está na introdução dessa narrativa, desse conto maravilhoso. Então, lá na atividade, eu pedia para vocês o que faz parte da introdução. Então, a história, a introdução da história é: o sapateiro estava preocupado porque não conseguia produzir e vender os seus sapatos e manter assim a sua família e a sua casa. Aí vejam, a gente já apresenta o personagem com quem aconteceu com o sapateiro. Qual é o problema desse personagem? Ele não tem como manter a sua família. E quando eu digo que ele não tem como manter a sua família, eu já estou avisando para o leitor que esse sapateiro não é sozinho, ele tem uma família que precisa ser mantida por ele. Então, eu já situo o leitor sobre aquilo que ele vai encontrar. A partir do momento que eu apresento os personagens, digo qual foi o problema, qual é o problema que vai ser solucionado ou não, né? E que eu digo para o leitor onde é e quando é que acontece isso, e vocês sabem que os contos maravilhosos, a maioria deles começa com Era uma Vez, porque quando se começa com Era uma Vez, nós não estamos marcando o tempo na narrativa, né? Nós não estamos dizendo que foi em 1900, não dizemos que foi no ano passado, nós dizemos Era uma Vez. Quando eu já mostrei isso, aí começa a fase que chamamos de desenvolvimento.
Então, o que acontece no desenvolvimento desse conto maravilhoso chamado O Sapateiro e os Elfos? No desenvolvimento, um grupo de elfos fica sabendo sobre o problema do sapateiro, resolve ajudar para se tornar elfos de bom coração, e aí eles vão até a casa do sapateiro. Na casa do sapateiro, eles começam a produzir os sapatos. Os elfos são os elementos mágicos, eles não precisam comprar o couro numa loja. Eles produzem eles mesmos, eles conseguem o couro em suficiente quantidade para que eles possam fazer muitos e lindíssimos sapatos. Então, um corta, o outro pinta, o outro costura, e assim eles passam a noite nessa produção mágica. E quando o sapateiro acorda no dia seguinte, ele tem muitos sapatos. E aí ele consegue uma venda melhor. Só que o sapateiro ficou intrigado com aquilo porque ele tinha feito apenas um sapato. E como é que no dia seguinte tinha tantos? Então o que ele faz? Ele se esconde e fica ali, só na butuca, tentando ver o que é que estava acontecendo. E aí na madrugada ele vê os elfos chegando e fazendo aquela produção. Ele foi contar para a esposa dele, que ficou tão maravilhada quanto ele. Então vejam, todas essas ações que acontecem desde o momento que nós contamos aonde foi, com quem foi, o que aconteceu, até o momento que o sapateiro descobre o acontecimento e a esposa dele fica sabendo, chamado de desenvolvimento. Essa é a fase do desenvolvimento na narrativa. São todas as ações que se desenrolam até pertinho do final. E o final qual é? A esposa do sapateiro e ele, encharcados num sentimento de gratidão, resolvem fazer então um lindo e delicioso jantar para os elfos e deixar para eles como prova de agradecimento. Então o sapateiro e a esposa, embora ainda com vontade, né, provavelmente de conhecer os elfos, de falar com eles, respeitaram esse silêncio desses seres mágicos, né, respeitaram essa condição dos seres mágicos não aparecerem para os humanos, colocaram lá o jantar, os elfos entenderam que era para eles, entenderam que era por gratidão, e assim, com essa primeira grande produção de sapatos, o sapateiro teve condições de vender mais quantidade e continuar a produzir sempre, sempre, sempre para que sua família tivesse sustento. E os elfos, por sua vez, para cumprir a sua missão de se tornarem elfos de bom coração, vão em busca de um novo humano com um novo problema para serem ajudados. Então vejam, nós temos aí a estrutura do conto maravilhoso que apresenta uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nessa introdução, sempre se mostra o que acontece, com quem acontece, onde acontece e por que acontece. O desenvolvimento traz como acontece, todos os fatos que se desenrolam, como é que eles acontecem. E o final traz a solução ou não para o problema apresentado na introdução. Eu digo solução ou não porque em algumas narrativas, no final da história, a narrativa não se soluciona. Né? Quem assiste série de TV, quem assiste anime, por exemplo, sabe que no finalzinho de um capítulo, de um episódio, sempre deixa um gancho para o próximo episódio. Então, é isso que é interessante também perceber nas narrativas, tá? Então, essa foi a questão de número 1. Veja, você pode não ter escrito igual a Pro coloca aqui para vocês. O de vocês pode sim estar diferente, não se preocupem com isso. Não tenho a ideia, não tenho o desejo de que para vocês estar aparecendo a resposta igualzinha à minha. Não precisa disso. A segunda pergunta é sobre qual é o elemento mágico que aparece aqui nesse conto. Então, o elemento mágico que aparece nesse conto aqui são os elfos, né? Vocês sabem que os elfos, eles são elementos mágicos, são elementos imaginários, são elementos imaginativos, que não têm, na vida real, a aparição, né? Não é fácil, a gente não está andando pela rua e encontra com um elfo.
Então, isso é o elemento mágico, tá? É importante que vocês observem que nesse texto que vocês assistiram no YouTube, vocês têm várias palavras que significam, que dão nome às coisas, que são os substantivos. Então, nessa coisa de dizer da narrativa, dos elementos da narrativa, dos personagens, todas essas palavras aí são substantivos. E esses substantivos são importantíssimos para que a gente possa compreender sobre quem estamos falando no texto, qual é o nome das coisas. Então, quando eu digo elfos, eu estou usando um substantivo. Quando eu digo sapato, eu estou usando um substantivo. Quando eu digo sapateiro, eu estou usando um substantivo. E essa é a próxima questão que eu pedi para vocês. Eu queria saber com vocês quais eram, que vocês observassem, quais eram observassem a lista de substantivos, né? E aí você tem, por exemplo, o substantivo mulher. Na classificação dos substantivos, você sabe que mulher, quando eu falo a palavra mulher, eu estou usando o singular e não o plural. Quando eu falo mulher, eu estou usando o feminino e não o masculino. Então, como é que eu vou classificar aí quanto ao gênero, quanto ao número e quanto às subdivisões do substantivo? Eu digo que mulher é um substantivo feminino, mulher é um substantivo singular, mulher é um substantivo simples, porque ele não tem mais de um núcleo, não é composto, ele é simples. Mulher é um substantivo comum, porque ele designa vários gêneros da mesma espécie. Mulher é um substantivo concreto, porque existe concretamente e não apenas no imaginário. E aí, também nessa atividade, vocês podem ver que vocês têm outras palavras, e aí vocês vão olhar para a atividade depois e vão comparar com aquilo que vocês fizeram, tá? A gratidão da esposa e do sapateiro, a palavra gratidão, por exemplo, é um substantivo abstrato. Por quê? Porque é o nome de um sentimento. Então, essas classificações comum, próprio, primitivo, derivado, vocês já conhecem, já viram, e a gente vai utilizar a nossa aula de sexta-feira para revisitar tudo isso. Então, não percam, tá? Então, repetindo, essa atividade vai ficar disponível para vocês. Ela ainda não é a atividade que faz parte do bloco de atividades da escola. Lembrem-se, nós estamos em lockdown, nós estamos em um momento de isolamento social, então não tinha como vocês pegarem a atividade na escola. Por isso que a Procaren disponibilizou para quem estava na aula de sexta-feira a atividade que segue com vocês para vocês corrigirem. Na segunda-feira, dia 8 de março, no nosso horário de orientação, vocês vão ter a possibilidade de estar assistindo a esse vídeo, de estar comparando com as respostas que vocês deram e de conversar comigo no nosso grupo de WhatsApp. Não deixem de participar, tá bom? Um beijo, espero ter esclarecido tudo. Qualquer dúvida, WhatsApp, segunda-feira, dia 8 de março, todos juntos. Um beijo, gente, até lá!